Olá, bom dia. Estamos começando mais uma série Eleições 2020, Voto e Cidadania, aqui no Grupo Solar de Comunicação, pela CBN, ao vivo, 91.3 FM, e a entrevista que será exibida também nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação, ainda na tarde desta quinta-feira. E o convidado de hoje é o candidato da Rede de Sustentabilidade, Marcos Ribeiro, a quem agradeço a gentileza de participar conosco aqui no estúdio. Também os companheiros Renato Salles e Gabriel Borges, mais uma vez aqui nessa entrevista. Candidato, iniciando então esse nosso encontro aqui nesta quinta-feira, eu tenho feito naturalmente esse pontapé inicial perguntando sobre a sua intenção em ser prefeito de Juiz de Fora, o porquê e o que você pretende sendo eleito então para essa função. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia a todos os ouvintes. A nossa candidatura nasceu com a necessidade de ruptura de um sistema que vem em Juiz de Fora há muito tempo. Juiz de Fora vem muito tempo na mão do mesmo grupo político, só troca os nomes. Então a nossa candidatura nasceu nessa necessidade. Hoje a gente tem lá dois partidos, Rede e Avante, chapa de vereadores. Até aproveito e peço voto à população, aos vereadores do Avante e aos demais vereadores que estão nos apoiando. E agradeço também ao meu vice, Matheus Soares, que aceitou esse desafio. Então, o nosso projeto nasceu nessa necessidade de romper com a política tradicional, de colocar Juiz de Fora nos trilhos novamente. Juiz de Fora vem num momento muito difícil. Então é isso. Eu sou morador da Zona Norte, moro em Nova Era, sou advogado e estudei em escola pública e sei das necessidades da nossa cidade. Sou cidadão comum, então vivo essa situação difícil que a nossa cidade está passando. Então, com isso, nasceu a minha candidatura. E a gente está aí pedindo à população para que conheça os nossos projetos e nos apoie. Só antes do Renatinho, por favor, Renato, só aproveitando esse gancho de política tradicional. O que você considera como política tradicional? São as velhas práticas? Qual prática nesse sentido mais te incomoda quando você fala em ruptura desse sistema? Ricardo, quando a gente fala na velha política tradicional, é aquela política de troca de favores. Isso tem que acabar na nossa cidade. É aquela política de troca de cargos. A nossa cidade chegou nessa situação, infelizmente, por essa política que foi praticada há muito tempo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Ricardo. Bom dia quem nos acompanha pela Rádio CBN Juiz de Fora e também pelas redes sociais do Grupo Solar. Marcos, eu queria tocar num ponto que você já perpassou brevemente na sua explanação inicial, que é o fato de você morar na Zona Norte. Você tem batido nessa tecla desde que lá atrás eu conversei com você para fazer uma matéria apresentando a sua ainda pré-candidatura pela rede. O Matheus, seu vice que nos acompanha aqui, também é da região da Zona Norte. Sendo uma candidatura localizada lá, antes dessa entrevista, a gente até no papo, você falou que a sua campanha é muito concentrada, inclusive lá por ser um representante da região. O que você acha que a cidade pode fazer para mudar um pouco o modelo de concentração de serviços, de empregos, de atividades, todos no centro da cidade, e tentar criar novas centralidades, espraiar um pouco esse acesso a serviços públicos, levando não só a Zona Norte, que é uma região que você conhece bem, mas em todas as regiões mais periféricas da cidade. Como mudar esse modelo e o que você propõe nesse sentido? Só lembrando que o prefeito atual é da Zona Norte também, né? O prefeito Antônio Alves. Isso. Eu acho que a gente tem que salientar primeiro que a Zona Norte não nasceu para andar na garupa. A Zona Norte vem com a tradição de entregar bons vices. Infelizmente, o prefeito Antônio Alves pegou a situação na cidade difícil e está aí a cidade na situação que está. Então, quando a gente fala Zona Norte, sou da Zona Norte, falo isso com muito orgulho. Zona Norte hoje é o retrato da periferia de Juiz de Fora. Hoje, a Zona Norte, como os bairros periféricos, estão abandonados. Não é só a Zona Norte, não. A gente foi em outros bairros, Filgueiras, Santa Efigênia, que tem uma dificuldade muito grande. E você tocou num assunto muito importante. O que é? A nossa cidade, a gente acostumou resolver tudo ao centro. Hoje a gente tem Benfica, que é um polo comercial forte da Zona Norte. A gente tem Grama, que está desenvolvendo isso. Santa Luzia. E tem que ser investido, tem que ser dado oportunidades para os bairros terem um comércio forte. Principalmente no momento de pandemia, a gente viu o quanto é ruim
ter essa acumulação num local só, que é o centro. Os ônibus andando lotado. Então a gente tem que fazer essa política para melhorar os bairros, dar apoio ao micro e pequeno empreendedor para que empreenda nos bairros. Dessa condição, e principalmente, eu venho falado muito, é na questão do distrito industrial também. Está lá, abandonado, é um polo importante para a Zona Norte. A gente precisa revitalizar mini distrito industrial do bairro Milho Branco, a mesma coisa. E também fomentar o comércio em outros bairros. Claro, centro de Juiz de Fora é importante, é muito importante, a gente não pode tirar essa importância tradicional da nossa cidade, mas a gente tem que dar oportunidade para os bairros ter um comércio próprio, ter uma vida própria. Então, é muito importante isso. Nessa, Marcos, de você tentar fomentar os comércios locais, os comércios regionais nas diversas regiões da cidade, no seu plano de governo você cita a possibilidade de fomentar a chegada de comércios âncoras. São lojas maiores, talvez lojas, eu não sei se é disso que se trata, mas talvez lojas de departamento que conseguem capitanear um movimento maior de comércio em seu entorno. E isso faz parte da sua proposta de fato, essa tentativa de levar comércios maiores, âncoras, para ajudar no desenvolvimento geral do comércio dessas regiões? Com certeza, a gente vê já na Zona Norte a parte de supermercado muito forte. A nossa cidade é uma referência regional e cada dia mais a gente tem que valorizar isso. Isso é bom, nós somos referências regionais. Então a gente tem que trazer, sim, lojas de grande porte. A gente fala no nosso plano de governo de montar um portfólio da cidade e levar as feiras, apresentar a nossa cidade. E, principalmente nesse contexto, levar para os bairros. Hoje a gente tem o bairro Grama, que é um bairro que tem um forte apelo comercial, tem Benfica, tem Santa Luzia. Então a gente tem que trabalhar, sim, fomentar a economia dentro dos bairros, sim. Candidato, bom dia, gostaria de agradecer a sua presença aqui, bom dia também Ricardo, bom dia Renato, bom dia aos ouvintes e aos ouvintes da Rádio CBN de Juiz de Fora. Eu vou manter o assunto na Zona Norte, candidato, porque no seu projeto de governo, no seu plano de governo, o senhor cita a pretensão de desenvolver um projeto de mobilidade urbana específico para a Zona Norte. Eu gostaria de saber quais que seriam os pontos específicos desse projeto e também como viabilizar esse projeto, já que o município ele se encontra numa situação fiscal que é no mínimo assim periclitante, né? Te agradeço pela pergunta. No nosso plano de governo traz a questão da Zona Norte, porque a gente vê uma facilidade pela geografia. A gente tem ali a Avenida Brasil, acesso norte, então a geografia nos possibilita fazer a questão da ciclovia que a gente bem vem colocando. Como hoje a gente conseguir dinheiro para fazer obra? A gente sabe, o déficit é de 154 milhões e venho afirmando. Acredito que na hora que o próximo prefeito assumir e fazer todos os levantamentos, esse déficit vai ser maior. Como que a gente vai conseguir? Aumentando a arrecadação. Não tem como a gente fugir disso. Tem dentro do nosso plano de governo algumas propostas para aumentar a arrecadação. Primeiro, é a questão do cidadão pedir a nota fiscal. A gente não tem esse costume, nós temos que pedir. A gente vê isso funcionando em outras cidades. São Paulo é um exemplo disso, isso funciona muito bem. Lá faz sorteios para aquele cidadão que exige a nota fiscal. O cidadão, ele age dentro da legalidade quando ele exige essa nota fiscal. Então, é muito importante isso. Outra questão que a gente fala é o projeto legaliza. Muitas pessoas querem pagar o seu IPTU, sim, só que ele não tem condição de legalizar seu imóvel. Então, isso são formas da gente aumentar a arrecadação e possibilitar de fazer obras, porque a gente sabe que a situação do nosso município é muito difícil. E voltando à questão da mobilidade, claro, a ciclovia é muito importante na Zona Norte, mas como é importante também a melhora no transporte público. A gente sabe disso. E a gente fala muito da questão hoje, Juiz de Fora concentra ainda, o centro concentra a maioria dos comércios, muita gente da Zona Norte, não só Zona Norte, cito de novo, Zona Sul, bairro Grama, moram nos bairros e trabalham no centro. E a gente fala de ter um ônibus direto no horário de pico. O ônibus vai pegar a pessoa lá no bairro, saiu do bairro, fechou a porta, só abre na Rio Branco. Isso vai melhorar o atendimento ao usuário.
Então, a questão do transporte público em Juiz de Fora vem pecando e a gente tem que melhorar. Mas a questão da ciclovia, repito você, eu coloco esse exemplo no meu plano de governo pela geografia. Eu acho que é onde tem espaço para fazer hoje e seria mais fácil nesse primeiro momento para implantar. E lá, dando certo, claro, aí a gente tem que fazer obras de infraestrutura para conseguir também ligar o centro aos outros bairros da cidade. Só para eu tentar entender melhor nesse aspecto, Marcos, quando você fala de fazer uma ligação direta, um ônibus direto saindo dos bairros da Zona Norte até o centro, isso seria um entroncamento, um entroncamento que eu falo no sentido, por exemplo, você disse morar na Nova Era. Um ônibus sai do Nova Era, deixa a pessoa nesse terminal e a partir daí ela pega um ônibus e vem direto para o centro, ou cada bairro teria uma ligação direta centro-bairro. Um ponto específico em Nova Era até o centro, um ponto específico em Benfica até o centro, um ponto específico em São Justo Tadeu até o centro, enfim. Como se daria isso na prática? Seria um terminal que centralizaria o transporte dentro da região e a partir daí fazer região centro, ou seria centro-bairro no modelo que a gente ainda tem? Renato, nesse primeiro momento, claro, o transporte público em Juiz de Fora tem que ser feito um novo planejamento. A gente sabe que o trânsito do centro hoje é um trânsito caótico, a gente tem que incentivar o transporte público, mas nesse primeiro momento seria pensando no conforto do usuário, conforto do cidadão que acorda pela manhã e vem trabalhar. Vou dar um exemplo para você aqui. Bairro Santa Cruz, o ônibus sairia do ponto final até o final da Simeão de Farias, pegaria passageiro. Depois só pararia na Rio Branco. Benfica, faria lá Nova Benfica e a principal de Benfica, mesma coisa. Filgueiras, pegaria Filgueiras até o Grama. Isso seria para facilitar a vida do cidadão. A principal comodidade talvez seja o tempo da viagem, que seria bastante encurtado, né? Isso, iria diminuir muito. E aumentando essas linhas, acredito que vai diminuir a quantidade de passageiro nos ônibus. Porque o transporte público, da forma que está, é uma vergonha. Não tem conforto para o usuário, e o usuário ali é consumidor, ele está pagando, então ele tem que ter o direito de ter um conforto mínimo. Então é isso. Essa questão dos ônibus seria isso, um paliativo nesse momento. Até mesmo aumentando essas linhas, com a questão da Covid, a gente conseguiria esvaziar mais os ônibus estão andando lotados, e isso, na minha visão, é um absurdo, e daria conforto ao cidadão. É só porque é do transporte coletivo, Gabriel, e pegando esse gancho também, mas há vários apontamentos que mostram que a licitação de 2016 ela não vem sendo cumprida. Vários requisitos que fazem parte do cumprimento desse contrato não estariam sendo cumpridos, inclusive por parte de parte do sistema, em relação à cobrança de impostos, a pagamentos de impostos, a certidão negativa de débito com efeito positivo que tem sido usado. Você pretende rever essa licitação, vai mantê-la como está, ou pretende refazer ou cancelar essa licitação? Qual a sua ideia nesse sentido? Ricardo, transporte público em Juiz de Fora está uma vergonha. Teve uma CPI na Câmara que até então falou que estava válido a licitação, então a gente tem que respeitar. Agora, a gente entrando na prefeitura e as empresas não cumprindo, que a minha visão não cumpre, eu estou falando como cidadão, não como o prefeito que pediu para o seu corpo jurídico fazer análise e deu um parecer que não cumpre. A gente tendo esse parecer, o momento é nova licitação, não tem como. Agora, se as empresas estiverem com dificuldade e conseguir corrigir essas dificuldades e cumprir um transporte público de qualidade como estava no contrato, é válido o contrato, a gente é legalista, nós temos que respeitar os contratos. Então, agora, vou te falar a minha visão como cidadão. Não estou fazendo análise jurídica, não. A minha visão como cidadão, que isso aí está uma vergonha. Isso aí já passou da hora de fazer uma nova licitação. Mas, claro, tem toda a questão jurídica que tem que ser analisada e respeitada. Candidato, no seu projeto de governo também relacionado ao tema da mobilidade urbana,
a intenção, ao registro, né, da intenção do senhor Carlos seja eleito, de regulamentar finalmente o serviço de transporte por aplicativo e também o serviço de táxi. Eu gostaria de saber como que o senhor... quais seriam essas condições para a regulamentação desses serviços, já que a Prefeitura, há algum tempo, ela está com projetos no Executivo para encaminhar para a Câmara e não encaminha. Então, eu gostaria de saber exatamente quais que seriam os termos, né, como que seria a pactuação dessa regulamentação com os dois setores, tanto de táxi quanto de transporte por aplicativo. É muito importante a gente frisar que o transporte por aplicativo veio para melhorar o transporte público e dar uma condição melhor para o cidadão. A gente não pode discutir isso. E a administração pública é fundamental que ela pense em você, cidadão. Ela existe para te atender. Então, o transporte por aplicativo é válido, é legal. O município tem que criar uma legislação, sim, a respeito, legalizando. E, principalmente, a questão dos táxis é dar condição para o taxista está em mesma igualdade que o transporte aplicativo. Não tem como, eu tenho um amigo taxista, não tem como ele pagar lá um valor alto e concorrer de igual para igual com o Uber, com o aplicativo. Então, primeira coisa, a gente tem que facilitar a vida do cidadão. Vejo que o transporte por aplicativo veio para isso. Quanto mais a gente conseguir baratear esses modelos, é importante para o cidadão. Então, o que eu vejo é isso, a gente tem que desonerar a questão dos taxistas. E coloco também no meu plano de governo, claro, a questão do taxista e transporte aplicativo muito importante. A questão do transporte público demais, que a gente tem uma grande maioria que usa o ônibus. Agora, a gente coloca lá também a questão do mototáxi, que é o quê? Os bairros hoje cresceu, Juiz de Fora cresceu. Nós temos características, volto a frisar, Dom Bosco, que é um bairro íngreme. A questão do Santa Luzia, que é um bairro muito grande. A questão de Santa Cruz, que é um bairro também grande. Grama. Então, a gente tem que discutir a questão dos mototáxis dentro dos bairros, para facilitar a vida do cidadão. Porque a gente sabe que hoje o bairro, antigamente, com 20 minutos a pé, você atravessava um bairro. Hoje não. Os bairros cresceram. Então, quando a gente fala em transporte público, a gente tem que pensar todo o modelo, tentar interligar ele. Interligar, que eu falo, é que dê condição para todos os usuários utilizarem e também, dou exemplo, o ônibus não tem condição de atender dentro do bairro Santa Cruz e ficar rodando dentro do bairro. Então, vai ter um mototáxi para fazer, entendeu? Então, é isso. Melhorar o transporte público e dar condição para o cidadão, dar um melhor conforto para o nosso cidadão. Marcos, ainda no tema mobilidade urbana, você é de um partido que carrega o nome sustentabilidade no próprio registro, no próprio nome. E em seu plano de governo você fala em uma intenção de integração de modais e privilegiando alternativas para que as pessoas possam cumprir alguns trajetos a pés e por bicicletas. O tema bicicleta ele aparece de forma recorrente com a intenção de criação de ciclovias e também até de adaptação de bicicletários, áreas para troca de vestuário, parcerias com empresas privadas para fomentar esses transportes alternativos. Enfim, o que você pensa para a ciclovia? Já tem um modelo inicial na sua mente de onde poderia ser aplicado? Eu imagino que talvez seja naquela área da Zona Norte, onde tem um esboço de uma ciclovia, mas não é algo tão organizado. Enfim, como é que você pensa nessa integração de modais, em especiais nos modais alternativos como bicicletas, não sei, talvez patinetes, enfim? Então, Renato, como você bem frisou, o nosso partido briga muito pela questão de sustentabilidade. Dentro do nosso plano de governo, a gente trouxe sim a valorização da questão da ciclovia. A gente fala nos prédios públicos ter locais de deixar sua bicicleta. Outra coisa, nas novas construções, ter áreas específicas para as bicicletas. E, como eu falo, a gente tem que pensar projetos a curto e a longo prazo. Eu acho que a gente tem que adequar a nossa cidade de uma forma mais sustentável. Então, projeto a longo prazo, alargamento de calçada para favorecer aqueles que andam a pé. A gente sabe, a nossa cidade cresceu, a calçada continua apertadinha, do mesmo jeito. Outra coisa que a gente fala, novos projetos, a gente tem que mudar a nossa legislação. Tem que tornar obrigatória uma calçada maior, que a gente vê
problemas que não foram detectados lá atrás, está caindo hoje no colo da administração. Então a gente tem que ter um projeto para a cidade, mas muito importante no transporte público também, a gente fala do aproveitamento do biogás, da questão do lixo. Colocar nossa frota de ônibus também, ou até mesmo gás natural. É muito importante isso, a gente pensar numa cidade sustentável. Então são questões que estão no nosso plano de governo e é possível executar. Tem coisas ali que vai ser a curto prazo, que dá para fazer. Agora tem coisas que são a longo prazo, não tem como. Essa ciclovia que eu perguntei, Marcos, seria uma readequação daquele trecho da Avenida Brasil que vai sai a partir da Zona Norte até ali na Praça da Estação? Seria exatamente, num primeiro momento, seria ali onde é que você viria como mais viável de se avançar nessa questão? Isso, para iniciar sim, porque inclusive já tem projetos para aquela região. Já tem projetos prontos, que vêm de muitos e muitos anos e não é executado. Tem até uma parceria com a empresa privada naquela questão ali. Então, seria o pontapé, seria isso. Esse eixo centro-zona norte da parte ciclovia. Esse seria o pontapé inicial no nosso plano de governo, seria por aí. Em relação à área de saúde, quais são os seus principais projetos, suas ações mais emergenciais? A gente tem destacado aqui diversos problemas que foram potencializados pela Covid-19, a pandemia. O que você pretende fazer a partir de janeiro para tentar, por exemplo, voltar com atendimento de cirurgias eletivas, exames, consultas, marcação, que está tudo hoje represado, além de outras ações emergenciais que precisam ser feitas também. Você tem hoje unidades de saúde que estão em situação mais precárias, são constantes as reclamações de falta de atendimento. O hospital regional que está parado, se há algum projeto em relação a essa unidade, o que fazer, o Pão Marechal, que é outro ponto também de reclamação, enfim, o que você pretende fazer nessa área de uma maneira mais imediata a partir de janeiro de 2021? Muito importante a colocação da saúde. A saúde em Juiz de Fora está uma vergonha. Não foge da realidade das demais áreas. Com a pandemia, a gente sabe que piorou muito. Essa questão de cirurgia eletiva é uma questão que é muito importante ser revista. Por quê? Infelizmente, o nosso município, o Estado, muitas vezes, trata o ser humano como número. A gente sabe que não é assim. Então, o que eu vejo? Vejo que vai ser necessário mutirão. Mutirão para acabar com essa fila de cirurgias eletivas, ver nos hospitais particulares a possibilidade de leitos e fazer os mutirões. Exame, a mesma coisa. Então, é uma questão que é até difícil a gente falar, por quê? Está no nosso plano de governo também. É brigar, primeiramente, saindo a vacina para o Covid, para trazer para a nossa região, para dar uma tranquilidade para a nossa população, para poder corrigir essas questões de cirurgia, de exames e demais. Você fala também da questão dos postos de saúde. Nós estamos rodando os bairros. Questão de posto de saúde, tem muitos bairros que a situação está precária. A questão que a gente coloca no nosso plano de governo da saúde primária, que é muito importante. Então, falo com vocês, a gente precisa de um concurso para o agente de saúde, que é ele que está ali, é o primeiro contato com a população. A gente precisa identificar doenças como diabetes, até mesmo a questão da obesidade, logo no início. Acho que o posto de saúde, aquele primeiro atendimento, tem que fazer essa função. Por quê? Se a gente conseguir identificar no início, vai gerar uma economia muito grande para o município depois. E você toca na questão do hospital. Esse hospital em Juiz de Fora é um absurdo. Isso é uma vergonha. É o retrato da má gestão. Milhões e milhões gastos e a população sem atendimento. Entra ainda o complicador, entre aspas, que não é, mas a gente tem que falar isso. Hoje, Juiz de Fora recebe paciente de várias cidades. E a gente tem que dar esse atendimento, sim. Somos referências. Então, o hospital regional tem que ser resolvido, tem que estar pronto, tem que estar apto a receber não só as pessoas de Juiz de Fora,
mas como as pessoas das demais cidades vizinhas tiverem essa necessidade. Candidato, só desculpa interrompê-lo, mas essa questão do hospital regional, só para não perder a oportunidade, eu gostaria de saber se o senhor entende como viável finalizar as obras do hospital, logicamente em parceria com o Estado, né? E também conseguir manter um hospital desse porte aqui em Juiz de Fora, diante tanto da situação econômica da cidade quanto do próprio Estado. Essa pergunta sua é muito importante. Nossos eleitores vão às urnas para eleger vereadores e prefeitos e depois deputados, senadores, governadores e presidente. A responsabilidade da saúde é de todo mundo. Nós temos deputados na nossa região. Então tem que criar uma força política aqui. Prefeito, vereadores, deputados e buscar recursos em Brasília. Chamar também a iniciativa privada, fazer parcerias. Para quê? Para terminar essa obra e dar uma saúde de qualidade para a nossa população. O município não tem como assumir a responsabilidade financeira de terminar essa obra, a gente sabe disso. Não tem como falar, vai assumir, não vai, mas o município tem que assumir a responsabilidade de brigar por término daquela obra. Se for preciso acampar em Belo Horizonte, na porta da cidade administrativa, o prefeito e os vereadores da nossa cidade têm que fazer. Os deputados também, os deputados foram eleitos por aqui. Então é isso, é buscar recurso para terminar essa obra. Agora você falou da questão de manter um hospital desse aberto. A gente sabe que gasta milhões, só que tem a questão que você bem mesmo colocou do Pão Marechal, que está uma estrutura precária. Então você pode concentrar toda a questão da saúde lá. HPS hoje paga aluguel. Então, tem que ter uma força-tarefa, tem que ter vontade política na nossa região para resolver esse problema. Quando eu falo os deputados da região, não são só os de Juiz de Fora, não. Porque outras cidades utilizam também desse hospital. Então, a gente tem que ter no nosso coração a importância de finalizar essa obra e de dar um atendimento adequado à nossa população. Que, repito mais uma vez, o poder público tem que dar prestar um serviço público de qualidade para a nossa população. A gente não pode esquecer disso.